Ora então, muito boa tarde. Vamos então dar início à reunião do dia 22 de fevereiro de 2018 da Câmara Municipal. Hoje temos duas faltas. A doutora Teresa Sobrinho está numa reunião na CIM e o doutor Pedro Mouro foi para uma reunião com o Secretário de Estado de Energia. Posto isto, não há ninguém inscrito público para esta reunião de hoje. Passamos ao segundo ponto, período antes da ordem do dia. Alguns dos senhores vereadores querem apresentar alguma coisa neste ponto da ordem do dia? Sim, por favor. Ora, muito boa tarde. Sr. Presidente, eu não tive oportunidade de estar presente na última Assembleia Municipal, por motivos profissionais, mas de qualquer das formas tive a oportunidade de beneficiar das filmagens que são habitualmente feitas por alguma da nossa comunicação social, e foi lá referido o meu nome, e esse era o primeiro ponto que eu gostaria aqui de deixar bem claro. Portanto, terá sido dito pelo engenheiro Vítor Barros, que era quase irónico a propósito do Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres, que eu defendesse, ou que até fosse contra a criação do Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres, quando há 12 anos tinha integrado a lista à Câmara com ele e que nessa altura defendia o Parque Empresarial. Eu, lamentando que não esteja aqui o engenheiro Vítor Barros, porque gostava de lhe dizer isso diretamente, mas presumo que ele venha a fazer o mesmo que eu, e beneficie das filmagens que estão a ser feitas neste momento, e gostaria de dizer duas ou três coisas. A primeira é que sim, é verdade que eu fiz parte da lista à Câmara com o engenheiro Vítor Barros, filo com gosto, foi gratificante, gostei muito de integrar, gostei de muitas ideias dele, e tenho até pena que ele não tenha tido a oportunidade de exercer o cargo de Presidente da Câmara Municipal do nosso Conselho, que acho que teria feito algum bom trabalho, porque tinha algumas boas ideias. E sim, é verdade que eu defendia o Parque Empresarial, à época chamado Parque Industrial de Pindelo dos Milagres. O que o engenheiro Vítor Barros se esqueceu, mas eu estou aqui para o lembrar, e posso inclusive mostrar-lhe um documento que prova o que eu vou dizer a seguir, é que o parque empresarial que eu defendia à época é exatamente o mesmo que eu defendo hoje. Portanto, eu sempre defendi que deveria existir um parque industrial na zona leste do Conselho e defendia conjuntamente com ele na localização que nos parecia há 12 anos atrás a melhor, que é aquela que eu defendo exatamente hoje, que é no Forneco. Porquê? Porque, como eu já disse 3 ou 4 vezes e escrevi no programa com que o PSD foi a votos, é uma zona que fica situada em baldio, que não tem pedra para destruir para instalar os lotes industriais, que permitiria uma facilidade de acesso às 3 freguesias para serem beneficiadas, concretamente Figueiredo de Alva, Vila Maior e Pindelo dos Milagres, e por isso o engenheiro Vítor Barros está de facto equivocado, certamente não foi por lápis, e lá se vai a ironia com que ele falava, certamente não se recorda, que aquilo que eu defendi à época é aquilo que eu defendo hoje. Portanto, eu não mudo de opinião com facilidade, a menos que me provem que estou errado, de vez em quando acontece, mas aqui o que eu defendi há 12 anos é o que defendo exatamente hoje. Portanto, sou sim favorável ao desenvolvimento daquelas freguesias, que fica aqui bem claro, e para o caso de se continuar a disseminar o vídeo com a declaração de voto contra dos vereadores do PSD a propósito desse parque, que fica aqui claro para as pessoas de Pindelo dos Milagres que nós queremos o desenvolvimento delas, entendemos é que o parque industrial noutra localização teria como benefício desenvolvê-los muito mais, que era o que nós pretendíamos. Não foi essa a opção deste Executivo, nós lamentamos, mas obviamente desejamos até desejo estar enganado, e desejo que este parque seja um sucesso, porventura não será tão aproveitado pelas pessoas de Figueiredo de Alva e Vila Maior, mas que pelo menos para as pessoas de Pindelo dos Milagres sirva. Portanto, isso era o primeiro ponto que eu queria aqui deixar bem marcado. O segundo ponto que eu queria aqui falar passou-se também na Assembleia e é um pedido que eu lhe faço diretamente assim. Na campanha eleitoral o nosso lema foi o respeito, e aquilo que eu assisti na última Assembleia Municipal foi falta de respeito. Não estou mandatado por ninguém para defender quem quer que seja,
muito menos pela pessoa que foi enxovalhada e insultada, que é o professor Rogério, mas gostava de dizer aqui o seguinte: eu acho que nos cabe a nós todos que estamos aqui sentados nesta mesa, mas especialmente ao Sr. Presidente da Câmara, que lidera o Executivo, de dignificar este órgão para que nós fomos eleitos e mostrar que a política é muito mais do que aquilo que se passou na Assembleia Municipal. Eu bem sei que por vezes no combate político nós temos tendência para usar palavras menos bem escolhidas no calor da discussão. Até concedo que tenha sido isso que sucedeu com o Dr. Pedro Moro, até porque o tenho como pessoa amiga e que conheço há muitos anos como uma pessoa que habitualmente nem entra nesse tipo de discurso. Mas chamo aqui a atenção que de facto nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos, ainda para mais quando as circunstâncias em que as palavras foram ditas mereciam outro tipo de cuidado, porque em primeiro lugar a pessoa visada é um ex-vereador desta Câmara, fosse ele de que partido fosse, portanto é uma pessoa que trabalhou 8 anos em funções executivas e mais 4 na oposição, portanto logo por aí merecia-nos uma especial deferência, é atualmente deputado municipal e, como se tudo não bastasse, estávamos perante uma Assembleia Municipal com público a assistir, portanto julgo que não foi o melhor espetáculo. E também lhe digo, Sr. Presidente, que o riso que se vem da sua parte e que se vê no filme, eu não sei se é tão mau ou se não é ainda pior, porque, como lhe digo, no calor nós dizemos palavras que não gostamos. Agora, haver uma reação dessas para quem está em cima de um palco perante o público e rir-se de uma pessoa a ser enxovalhada, acho que não correu bem. E, portanto, apelo-lhe aqui, enquanto responsável máximo por este órgão, que de facto consigamos inverter a ideia que as pessoas vão tendo da política e conseguir nos dar um bocadinho mais ao respeito e respeitar os outros. Eu comecei hoje esta minha intervenção no período antes da ordem do dia a falar da comunicação social e a agradecer o uso que nós fazemos do trabalho de alguma comunicação social. E gostava aqui de falar hoje de um órgão de comunicação social que não está presente, porque nunca esteve, que é da Gazeta da Beira, e já vamos perceber onde é que eu quero chegar. Eu andava intrigado, porque durante as conferências de imprensa que fizemos durante a nossa campanha, a Gazeta nunca apareceu. Durante os números que saíram a seguir às eleições, é sempre dada nota pública e divulgado o trabalho da Câmara Municipal, mas não o que os vereadores do PSD fazem. Porventura entenderão que não é digno de notícia, admito que sim. O que eu já não posso admitir, e é nesta parte que estou a falar aqui o assunto, porque acho que isso é uma responsabilidade da Câmara Municipal, é que um órgão de comunicação social, como a Gazeta da Beira, passe sistematicamente a transcrição de todas as notícias do município que são colocadas no portal do Facebook da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Ipsis verbis. Eu desafio qualquer um dos presentes a fazer o exercício que eu fiz e que tenho documentado, que é comparar uma notícia publicada pelo município com a notícia publicada no jornal seguinte da Gazeta da Beira. E se encontrarem uma vírgula que seja diferente, eu estou cá para dar a mão à palmatória. Portanto, isto é vergonhoso, e é plágio puro, porque a Câmara Municipal, através do seu Gabinete de Comunicação Social, faz o seu trabalho, faz as notícias que entende, e está no seu pleno direito, e temos um órgão de comunicação social que imediatamente a seguir coloca a notícia ipsis verbis, a fotografia ipsis verbis, e portanto mais parece um boletim municipal. Porquê é que eu estou a falar nisto aqui? Porque gostava de saber se a Gazeta da Beira está autorizada para isso, ou se aquilo a que nós estamos aqui a assistir é uma cópia descarada do trabalho das pessoas que integram o Gabinete de Comunicação Social do município. E portanto gostava que o Sr. Presidente me explicasse isso, porque obviamente que eu não vou deixar isto ficar sem mais. Não posso ter um órgão de comunicação social que não permite ou que não tem dado nota do contraditório que aqui se faz e que está obviamente a copiar descaradamente tudo aquilo que se diz. Vejam mesmo que existe uma notícia em que a Gazeta da Beira, lá está, no exercício de cópia a que provavelmente se habituou, até acaba por aplaudir um grupo de escotismo. Vê-se mesmo que aquilo está desenquadrado. Aliás, foi precisamente por esse parágrafo que me chamou a atenção e pensei, mas eu já li isto em algum lado. E depois fiz um exercício e todas as notícias que lá estavam vinham diretamente da fonte do município. Portanto, eu gostava de saber se há autorização para o efeito. E se não havendo, o que é que o Sr. Presidente da Câmara tenciona fazer, porque estamos aqui perante um caso de plágio das notícias todas do portal do município, na medida em que nenhuma delas faz referência sequer a que a fonte da informação
seja o portal do Facebook do município. Portanto, pelo contrário, aparecem todas assinadas como redação. E, portanto, obviamente que não vou deixar passar isto claro e tenciono, quando tiver um bocadinho de tempo, aproveitar e faço as queixas todas que tenho dado aqui nota que vou fazer, porque a minha palavra normalmente é só uma e quando digo que vou fazer, vou. E nessa medida quero também pedir-lhe desculpas, porque sei que isso o inquietou, porque também o terá referido na última Assembleia Municipal, que nós que dissemos que íamos fazer queixa ainda não fizemos, é verdade, faço aqui um meia-culpa, ainda não tive tempo, mas tenciono tirarem um fim de semana para fazer as queixas todas e espero também com isso contribuir para que essa sua inquietude termine. E não tinha mais nada a dizer por hora. Muito obrigado. Bem, só eu vou responder duas ou três coisas. Primeiro, queria dizer que no que diz respeito à questão do Parque Industrial e à questão da localização, foi aquela localização que nós sempre desde o início indicamos, no local que nós pretendemos. E o que eu lhe posso dizer sobre isso é que nós estamos agora aqui a discutir localização, mas é bom que assim seja, porque infelizmente durante estes anos todos que o PSD esteve à frente deste município, a verdade é que não se discutia localização, porque nunca um governo do PSD, nenhum executivo do PSD pensou, fosse o que fosse, no que diz respeito à criação do novo parque empresarial. E nós felizmente conseguimos financiamento para um parque industrial, estamos a falar em mais de €1 milhão, e estamos agora a falar na localização é bom, porque realmente já se vê que realmente São Pedro Sul vai ter um novo parque industrial, precisamente a 500 metros de uma autoestrada, e isto é que é importante ao fim e ao cabo, é criarmos um novo parque, no sentido de empresários possam-se vir a instalar neste concelho. E posso dizer, há 10 minutos antes de começarmos esta reunião, quando estava a falar com os seus jornalistas, recebi uma chamada de alguém onde falava precisamente se os terrenos seriam para venda, se seriam para alugar e realmente se já tínhamos preços para a aquisição desses lotes. De forma como vê, é uma realidade, foi feito o lançamento do concurso, isto ao fim e ao cabo é que nos preocupa, é a criação de emprego para o nosso concelho, emprego esse que tão importante é e que os executivos anteriores do PSD nunca se preocuparam em realmente criar emprego neste concelho. De forma que se a localização, se é 100 metros para a esquerda ou para a direita, não nos preocupa, é claro que as pessoas de Vila Maior e Figueira de Alva ficarão satisfeitas pela localização, porque tanto elas como outras quaisquer, quando se forem candidatar a um emprego, elas não serão colocadas em função de serem da freguesia A ou B, mas sim em função das suas competências. De forma que é bom que esteja a discutir a localização e não ainda o porquê de São Pedro Sul não ter um novo parque industrial. Depois, e falando já na questão da Gazeta da Beira, o que eu lhe posso dizer é assim, não tenho nada a explicar, conforme nós não interferimos nas redações da Gazeta da Beira, não interferimos no Notícias de Lafões, não interferimos nas rádios locais, de forma que sobre isso nada lhe tenho a dizer, nada tencionamos fazer, não vai contra nada que seja as políticas da Câmara Municipal. Se o senhor quer fazer queixa, o senhor também já diz que faz queixa, já fazia queixa para o IMTT, para a GNR, para a PSP, com os carros da Câmara Municipal, que estavam todos velhos. Já lhe provámos por A mais B que a Câmara Municipal tem adquirido tudo carrinhas novas, connosco já adquirimos 11 carrinhas novas, de forma que o senhor pode fazer as queixas por onde muito bem entender. Aliás, isso parece que é uma paragem do PSD neste Executivo, é que faz queixas a todo o lado e realmente depois nunca se vê nada. De forma que o senhor entende que quer fazer queixa da Gazeta da Beira, o problema é entre si e os donos da Gazeta da Beira, e é uma questão de se entender com eles. Depois, no que diz respeito àquilo que se passou na última Assembleia Municipal e às suas considerações, eu gostaria de ler aqui um pequeno texto. Mas também lhe queria dizer que a Assembleia Municipal é o órgão político, é o órgão onde se discute as políticas municipais. E não vejo virgens ofendidas nas reuniões das Assembleias Municipais. É um local próprio para se discutir a política concelhia. Mas a talho de foice, queria ler um texto de 26 de setembro de 2009. Era uma vez num vale escondido, sem acessos, uma família de ratazanas de uma espécie rara, ratazanas laranjas de pelo luzidio, por se alimentarem apenas de carne de porco no espeto. Como em todos os grupos, existia um líder, que nessa qualidade mandava nessas ratazanas. Ele mandava e elas obedeciam cegamente, sem pensar nas consequências dos seus atos.
em bom rigor, sem pensar nos próprios atos. Para decidirem sobre os destinos e sortes do seu grupo, estas ratazanas reuniram-se periodicamente em sessões abertas a outras espécies, embora estas em menor número, é certo. E assim foi durante 4 anos. O líder mandava e as ratazanas abanavam a cabeça no sentido apontado pelo líder. De pouco valiam as objeções das outras espécies, pois, como se viu, eram em número inferior. Até que, num dia de uma dessas reuniões periódicas, as ratazanas foram informadas que um grupo de gatos se dirigia para o local habitual. Pretendia este grupo de felinos colocar um ponto final a uma prática gastronómica alimentar que as ratazanas haviam instituído em ordem a manter a luminosidade do seu pelo, os banquetes de porco no espeto. Não que os gatos não gostassem de porco. O problema era que o consumo exagerado deste alimento estava a aumentar o nível de colesterol dos gatos, por um lado, e a fazer diminuir os cofres da comunidade, por outro. Não querendo ser confrontados com os factos escritos e fazendo aquilo que sempre souberam fazer melhor, penso ser, aliás, uma característica da espécie, escapuliram-se pela traseira da toca, com a cauda no meio das pernas, assim impedindo a realização da reunião. Ninguém ficou particularmente surpreendido, até porque já o haviam feito anteriormente, mas a fuga deixou os seus apoiantes enfurecidos com mais um ato cobarde e descabido. Desconhece o fim da história, mas fica a promessa do seu final ser relatada daqui a 15 dias. Estamos a falar em vésperas de eleições, escrito por Daniel Martins, referindo-se aos deputados municipais do PSD na Assembleia Municipal. De forma que, senhor vereador, quando se fala em respeito tem que ser mútuo, tem que ser recíproco. E o que eu lhe quero dizer, e referindo-se à minha pessoa, quero lhe dizer que, e o senhor teve o cuidado de pôr na sua página a referência às palavras ditas pelo senhor vice-presidente, mas o senhor esqueceu-se de dizer aquilo que antes esse senhor deputado municipal tinha dito, e as coisas têm que ser enquadradas, as coisas não podem ser vistas de uma forma isolada, têm que ser enquadradas, e realmente essa resposta foi dada em função daquilo que realmente o senhor deputado municipal teria feito. É claro que toda a gente sabe que é um deputado municipal que durante este mandato ainda não tinha aberto a boca, ainda não se tinha referido a nada, mas toda a gente sabe que é um provocador nato, e como provocador teve a resposta que o senhor vice-presidente entendia, e não estando agora a substituí-lo, até porque terá que ser ele a proceder e dizer aquilo que muito bem assiste. Agora quero lhe dizer que em função, o riso vem em função daquilo que eu estava a ver. Eu por um lado ouvi ao lado, mas em frente estava a ver as cenas, e o riso tem a ver efetivamente com as cenas teatrais que eu verifiquei, que o senhor não teve a possibilidade de se verificar, não teve nessa reunião, mas eu assisti a um ato realmente de teatro. Nós é que estávamos no palco, mas o teatro estava a decorrer fora do palco, e foi com base nisso. Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer-lhe de forma penhorada e sentida ter feito o favor de ler um texto meu. Não é todos os dias que isso acontece, ainda para mais numa reunião pública e que está a ser gravada, e confesso até que me diverti de ouvir esse texto. Mas para além de lhe agradecer esta prova pública do seu apreço pelo meu texto, apraz-me também agradecer-lhe pelo facto desse mesmo texto me permitir aqui dizer-lhe que uma coisa é um texto irónico no tom desse mesmo que acabou de ler, e que de resto não mereceu nunca a crítica de nenhum dos visados, pelo contrário, porque toda a gente percebeu que era um texto com ironia, um texto que, falando de coisas mais ou menos sérias, mas que era de brincadeira, e dentro desse contexto de brincadeira tudo é possível, até o texto das ratazanas e do pelo luzidio. Eu de facto devia estar inspirado nesse dia por causa do pelo luzidio dos felinos. Nesse contexto tudo é possível, conforme nós também, em algumas reuniões privadas, mais do que nas públicas, vamos tendo algum sentido de humor que é sempre saudável e é até próprio de pessoas inteligentes. Portanto, aí não vem mal ao mundo. Já vem mal ao mundo quando, num contexto de discussão acesa, se fala em assaimes, porque se nós não pusermos travão, se nós fôssemos iguais, hoje tínhamos trazido uma trela. Como é que o Sr. Presidente da Câmara reagia se eu viesse para aqui com uma trela? Ou se viesse para aqui com assaime?
Provavelmente não ia achar piada nenhuma, porque era obviamente uma coisa de mau gosto, desenquadrada e completamente fora do normal e salutar debate político. E, portanto, ainda bem que trouxe este texto, que é para que as pessoas percebam que, num contexto humorístico e de alguma leveza e de alguma brincadeira, tudo é possível. Naquele contexto não era. E ainda bem que a coisa não passou para outros campos, que poderia ter passado com outro tipo de pessoas. E, se calhar, em vez do teatro que o senhor diz que assistiu, poderia-se ter assistido a uma cena de pugilato, e aí então era mesmo muito mau. Portanto, ainda bem que não chegámos a isso. Quanto às queixas, pois, Sr. Presidente, o que eu lhe tenho a dizer é repetir o que lhe disse há pouco. Lamento ainda não ter tido tempo, mas não se preocupe que eu faço. Agora, eu não vou fazer queixas por os carros serem velhos. Eu vou fazer queixa por os carros serem ilegais, que é uma coisa completamente diferente. Ilegais para o transporte de crianças, para o fim para que as carrinhas estavam e estão a ser utilizadas. É uma questão distinta. Portanto, não tente trazer para aqui questões que não têm correspondência nenhuma com a realidade. Não tem a ver com o facto de serem velhas ou novas, tem a ver com o facto do legislador dizer que são ilegais, ponto final. Portanto, em última instância, o legislador é que definiu o limite dos 16 anos para a questão. Quanto ao parque industrial, também, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu sei que o senhor fez isso e já percebi que vai fazer até ao fim do mandato. Eu estou completamente livre de todas e quaisquer decisões que foram tomadas no passado pelo Executivo do PSD, porque eu não o integrava, nem era do PSD, portanto estou completamente à vontade. E também aí as minhas opiniões não mudaram. Portanto, o que eu critiquei, o que criticámos, porque eu volto-lhe a dizer, estávamos ali, eu estava naquele lugar, o senhor estava mais atrás. O que criticámos à época, e que eu mantenho essa crítica que fiz então, é que de facto deveria existir um parque industrial naquela zona. E, portanto, ainda bem que ele vai existir. Não é ainda uma realidade. Portanto, aí estamos novamente em desacordo. Há de ser uma realidade. E volto a dizer, e os meus desejos é que essa realidade seja boa para essas freguesias todas. Quanto à Gazeta da Beira, o Sr. Presidente porventura terá percebido mal, ou mais certo ainda, eu ter-me expressado mal quando abordei o tema, porque o Sr. Presidente apressou-se a dizer que não interferia na redação, mas eu também não disse que interferia. Portanto, se o senhor percebeu que eu tinha dito isso, peço desculpa, eu não disse isso. O que eu disse, sim, e mantenho, são factos objetivos. As notícias da Gazeta da Beira são uma cópia ipsis verbis das notícias que aparecem no site do município. E obviamente que isso me preocuparia a mim, porque uma coisa é nós estarmos no nosso gabinete de comunicação social a produzir notícias e a tirar fotografias e elas aparecerem, aparentemente sem autorização, porque o Sr. Presidente da Câmara não disse que o tinha autorizado, literalmente escarrapachadas num órgão de comunicação social. Mas pronto, já percebi que não vai fazer nada, é uma decisão sua, eu vou. Pronto, no tal dia em que tirar um bocadinho de tempo para fazer as queixas todas. E era isto, para já. Sr. Vereador, o que me apraz responder é que é o seguinte: não tenho conhecimento, não temos carros com mais de 16 anos a fazer transportes de crianças e, como tal, não estamos a cometer ilegalidades. Não sei onde é que o Sr. Vereador quer chegar, está a lançar confusão para a opinião pública e o que eu lhe quero dizer é que todos os nossos carros estão todos legais e desconheço as ilegalidades que o senhor está a falar. Sr. Presidente da Câmara, não vamos brincar com coisas sérias. O senhor sabe tão bem como eu que esse transporte foi feito há bem pouco tempo, sabemos exatamente quais são as rotas, sabemos exatamente as matrículas dos carros, sabemos exatamente quem são os motoristas e o senhor também já me deveria conhecer para saber que eu nunca falo sem ser verdade e sem estar documentado para o efeito. Mas portanto, está a dizer que vai fazer queixa. Vou fazer queixa. Que há carros a transportar crianças com mais de 16 anos. Não conheço nenhum carro da Câmara Municipal que anda a fazer transportes com mais de 16 anos. Então isso significaria que se eu tivesse praticado um crime há 15 dias atrás, que o facto de estar a falar nele hoje, que já não podia ser punido por ele hoje. Não conheço e é mentira que andemos com carros ilegais a fazer transportes. Não é mentira, eu tenho as fotografias tiradas, tenciono usá-las e o senhor, em altura certa, vai ser confrontado. É mentira que haja carros da Câmara Municipal a fazer transportes ilegais de crianças com carros ilegais. Nunca fizeram? Não posso responder a isso. Como pode calcular, o Presidente da Câmara Municipal não consegue controlar tudo aquilo que se passa na Câmara Municipal. Não? Temos 400 funcionários, temos 80 veículos em circulação. Como pode calcular, o Presidente da Câmara Municipal não pode controlar tudo aquilo que se passa dentro da Câmara Municipal. Já respondeu, Sr. Presidente. Já respondeu, controla o que lhe interessa, mas não se preocupe que eu tenho documentos sobre isso e vou usá-los e o senhor vai ser confrontado com eles. Muito bem. Entrando no ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária, dia 8 de fevereiro de 2018. Algum dos senhores vereadores se quer pronunciar sobre a mesma?
Posto à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, resumo diário de tesouraria de dia 15 de fevereiro de 2018. Alguns senhores vereadores precisam de alguma informação sobre o mesmo? Posto à votação, alguém vota contra. Isto não é para votar, é só para conhecimento. Ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação. Alguns senhores vereadores precisam de alguma informação? Ponto 6, proposta... Sim, Sr. Presidente, peço desculpa. São juntas aí umas atas de 2013 a propósito dos bombeiros. Eu não percebi muito bem qual era o contexto dessas atas, ou eu não percebi, ou as atas que foram juntas não eram as que deveriam ter sido. Se me pudesse explicar, não percebo exatamente qual é a deliberação que está relacionada com o ponto. São duas atas. E depois que me aparecem algumas sublinhadas, numa delas até aparecem várias deliberações, ainda ficámos mais confusos. Queres ver aqui? Tens aí? Sabes qual é o motivo? Tem a ver com a isenção de taxas, não é? Sim, os bombeiros estão aqui a pedir isenção de taxas. A genérica de 2013 que diz que, no caso de serem festas organizadas por associações em que não haja entrada das pagas, há isenção de taxas. É por isso que está aquela aqui. que estão a sublinhar. Sim. Pronto, era esse o propósito, é que não por tínhamos isso que entendido estão qual era. Muito bem, obrigado. No caso dos bombeiros, Certo, muito obrigado. Ponto 6, proposta de alteração ao artigo 1º do regimento das reuniões da Câmara Municipal. Está-se aqui a propor a possibilidade de as reuniões serem feitas, efetuadas fora do Sala Nova da Câmara Municipal. Foi por isso que hoje esta reunião ainda não foi descentralizada e é uma forma de, ao fim e ao cabo, termos o regulamento em conformidade com aquilo que pretendemos fazer para o futuro, que é descentralizar algumas das reuniões. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Gostava só de dar nota, Sr. Presidente, a propósito dessa alteração, que acabámos de votar favoravelmente, que já lhe tínhamos transmitido na última reunião, que concordávamos com essa medida, como aliás concordaremos sempre tudo que seja para aproximar os eleitos dos eleitores e portanto, damos a nossa anuência por isso. Portanto, consideramos uma boa prática que, aliás, é seguida pela Assembleia Municipal e que possa ser publicada também pela Câmara Municipal. Ponto 7, Moura ameaça a ruir no lugar de Mosteirinho Pinho, Comissão de Vistoria. Aqui a proposta é a nomeação de uma Comissão de Vistoria. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8, mais um Moura ameaça a ruir no lugar de Reguengo. Carvalhais, Comissão de Vistoria. É também para se nomear uma Comissão de Vistoria para analisar a situação, que também é mais um muro que está com possibilidades de ruir. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Parque Industrial Pindelos Milagres. Houve alteração ao plano diretor municipal. Houve um pequeno erro. O título que nós assinámos na IATA estava correto, mas depois o texto não estava correto. E está aqui para nós procedermos à retificação do mesmo. Precisam de alguma explicação sobre isto? Posto à votação. Não, só para lhe dizer que vamos manter o voto da deliberação anterior, uma vez que esta é a retificação da deliberação. Retificação da outra. Mantemos o nosso voto. Posto à votação. Contra. 2 votos contra. 10º. Empreitada Parque Urbano das Nogueiras, relatório final e preliminar da fase de apresentação de propostas. Chegámos aqui a este ponto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ao Girão, esta situação e esta e a anterior é para a aprovação em minuto. 11º, pedido de apoio para a realização da prova Volga Run and Bike 2018 apresentado pela Fundação Inatel. A Fundação Inatel vai, no seguimento daquilo que aconteceu ano passado, promover aqui uma prova de BTT e estamos aqui a pedir o apoio. E diz concretamente, tem a falar com licenciamentos, com gradeamentos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º, pedido de apoio financeiro para a realização do primeiro Festival de Teatro apresentado pela Associação Recreativa e Cultural Santa Cruz da Trapa. Há aqui uma proposta da vereadora o Pelouro, subsidiar no montante de 400 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, ação social escolar, processo pedido de reapreciação. Há aqui uma informação da técnica.
A proposta é seguirmos o parecer da técnica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º. Pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação Musical Filarmónica Harmonia de São Pedro Sul. Há aqui uma proposta da vereadora, um subsídio de montante de 400 euros mensais, porque a banda tem uma escola de música. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º. Pedido de assistência de transporte apresentado pela Sociedade Musical Filarmónica Harmonia de São Pedro Sul para participação na comemoração do aniversário da banda filarmónica AIRF da Almada. Alguém vota contra a assistência de viatura? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º. Pedido de assistência de transporte apresentado pelo agrupamento de escolas de São Pedro Sul para visitar o Teatro Politeama em Lisboa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º. Pedido de assistência de transporte apresentado pelo agrupamento de escolas de São Pedro Sul para participação numa Masterclass de Física na Universidade de Coimbra. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º. Pedido de isenção de pagamento de assistência de transporte apresentado pelo agrupamento de escolas de São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu só queria... que já foi emitida a fatura para este serviço. Foi no passado. Na altura, o diretor da escola terá pedido a viatura, terá ficado a pensar que estaria isento e agora, como apareceu a fatura, agora vem pedir isenção. 19º. Pedido de assistência de stands apresentado pelo município de Fornos de Algotros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Dava por finda esta reunião. Muito obrigado aos seus jornalistas que estarem presentes, aos vereadores.